Meu irmão, minha irmã, todo o movimento litúrgico neste tempo da Páscoa é para que nós decidamos a nos fazermos discípulos e discípulas. O acontecimento maior se deu. Jesus se revelou plenamente na cruz. O prometido foi cumprido. Passou pela morte, ressuscitou. Nasce então o tempo dos ressuscitados, o tempo da igreja. Ainda não perceberam o que aconteceu em Jerusalém? Questionavam os discípulos de Emaús. É este movimento, neste tempo pascal, que nós estamos fazendo. Perceber afetivamente e efetivamente o que aconteceu no alto do Calvário e o mistério da ressurreição, nos conformarmos com este Deus que é vida e age no meio de nós por seu Espírito, e nos abandonarmos aos seus mandamentos, ao seu querer, conformando a nossa vida à vida dele. Esta é a fé madura. Sabem, a fé não nos é dada quando nascemos. Às vezes temos aquela tentação de pensar que é uma herança que recebemos de nossos pais. Sim, a cultura religiosa, que já nos ajuda num passo para assumir a fé, mas a fé é construída ao longo da nossa vida. A fé é nossa resposta à graça de Deus. Deus não nos falta com a sua graça, mas a nossa resposta precisa ser livre, generosa, madura. Então, podemos afirmar, a fé é sim uma atitude afetiva. Sentimos, nos faz bem, mas também a fé é uma ação efetiva, porque nos compromete o nosso jeito de pensar e nosso jeito de agir. Cultivemos a fé no coração, esta adesão a Cristo, para que o nosso ser inteiro, nosso pensar, nosso sentir, nosso agir, seja reflexo do jeito de sentir, de pensar e agir do nosso Senhor, daquele que preside a nossa vida. Como saber se estamos no caminho da conversão ou se estamos convertidos? A primeira leitura da liturgia de hoje de Paulo nos ajuda. É um exemplo, Paulo, de um homem verdadeiramente convertido. Paulo sentiu Jesus tocar-lhe no profundo do coração. Há até aquela expressão bonita que nós conhecemos, ele caiu do cavalo. Quer dizer, das suas certezas, das suas seguranças. De repente ele se viu a pé, para usar essa linguagem paradigmática. Então, ele se deixou guiar, fazendo a experiência do amor do coração de Jesus. Não mais o seu coração, que batia em seu peito, mas o próprio coração de Jesus. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele chegou à maturidade da fé. E fazendo então a experiência do amor de Deus, ele muda radicalmente a sua vida, de perseguidor dos cristãos para discípulo fiel. Entende como a verdadeira conversão é trabalhosa e que nos muda completamente?
Portanto, não é um processo existencial rápido. Meu irmão, minha irmã, nós vamos nos convertendo. Eu sempre digo, é pobre existencialmente quem se pensa acabado, pronto, já completo. Não, estaremos e estamos sempre a caminho. Às vezes esse processo de conversão leva a vida inteira. E quantos? E é interessante no trabalho de atendimento aos doentes, o momento limite da existência, como a gente sente quando a pessoa chegou à maturidade da fé. Naquele limite não há desespero. É interessantíssimo. Há uma paz. Porque a pessoa, enfim, descobriu em quem coloca a sua confiança. A meta a ser atingida nesta trabalhosa conversão da nossa fé é nos configurarmos a Cristo. Como eu disse, sermos imitadores dele. E como concluir? Se estamos num caminho bom, no caminho da verdade, como diz a palavra hoje. Se estamos realizando uma verdadeira conversão. A palavra nos orienta. Observa os frutos. Observa os frutos que a sua vida está dando. Produzimos frutos de vida. O caminho está correto. Os frutos para aquele que se conforma à vida de Jesus e do seu Evangelho, os frutos se manifestam quando nós praticamos um amor operoso, um amor fraternal, um amor misericordioso, um amor servidor. Como nós ouvimos na segunda leitura, crer é amar. E crer é amar a Deus e amar o irmão. Esta verdade nós estamos cansados de saber. E o cristianismo anuncia há séculos esta verdade. Ela precisa se averar, tornar-se verdadeira dentro de nós. Por isso, para amar a Deus e amar o irmão e viver a verdadeira fé, a fé exige esta radicalidade, porque a verdade do cristianismo não permite o mais ou menos. Por exemplo, eu me conformo ao Cristo perdoador, mas eu perdoo mais ou menos, um pouquinho. Ainda guardo rancores, ódios, não me esqueço. Lá no fundinho, nutro a oportunidade de dar uma resposta, de dar o troco. É perdoar mais ou menos. E perdoar é amor de cruz. Dói, é difícil. Partilhar só o que nos sobra é amar mais ou menos. Partilhar só o que não nos fará falta, lá não é uma atitude de amor tão rasgado, tão envolvente. Servir por conveniência, esperando um benefício futuro. Ah, que tentação, não é? É uma tentação isto para nós. Amar com interesse, sem verdadeira gratuidade.
parar no ato de amar, no amor eros, que é só a pele, não do amor ágape, que é o coração. Então, a fé pede esta decisão radical, pessoal e livre, ou quente ou frio. A palavra é dura nesse sentido. Os mornos serão cuspidos da boca de Deus. É duro isto. Então, para crer rumo a uma fé madura e operosa, para sermos da verdade, como nos pede a liturgia de hoje, deixemos-nos nos iluminar pelo Evangelho. Jesus revela: eu sou a videira verdadeira. Aí não há erro. O Pai é o agricultor para fazer frutificar. O Espírito Santo é a seiva, a energia da vida divina em nós. E nós somos os ramos. Estejamos atentos à verdadeira videira, para não perdermos a seiva da vida, ligados a ela. Porque, meu irmão, minha irmã, existem falsas videiras, nas quais nós também temos a tentação de nos deixar ligar. Por isso, atenção, a minha fé não amadurece se eu ficar no meu exercício religioso somente no cumprir preceitos. Uma espiritualidade sem Deus, um cristianismo sem igreja e uma igreja sem povo. Não falta espiritualidade no povo brasileiro, mas em muitos casos, uma espiritualidade sem Deus. Não tem referência nenhuma com o Deus libertador. É um sentimento, é algo fluido. É capaz de abraçar uma árvore e se dizer espiritualista, com sentimentos difusos da nova era, de movimentos orientais, de um pseudo-cristianismo, de qualquer coisa misturada, virando um sopão religioso. Esta é uma espiritualidade sem Deus, que não entendeu o Deus da revelação, o Deus criador, o Deus salvador, o Deus santificador. E vai, sem sentido. E um cristianismo sem igreja. Há movimentos hoje que recusam a orientação do magistério. Então a gente se pergunta, se deixa orientar por qual mandamento? Não é o de Deus, não é o da igreja, são os mandamentos, as verdades do próprio coração. E uma igreja sem povo. Este é outro lado. O excesso da instituição que mata o carisma. É preciso que caminhemos então como um corpo sadio, ligados à videira que é Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos os membros. E unidos, segundo os carismas e os dons que Deus deu a cada um, testemunharmos a nossa fé. Eu termino então. A fé é opção livre à vontade de Deus, conforme revelada no Evangelho e vivida e anunciada pela Igreja, comunidade continuadora da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se vive a fé
ao gosto do freguês não é a verdadeira fé. Daí então as podas que Deus se permite fazer e faz, as orientações, os mandamentos de Deus e da igreja, o que vai sempre exigir renúncia ao jeito próprio de pensar e ao modo de agir. Estejamos unidos ao tronco, Cristo, e absolutamente certo, permaneceremos firmes no caminho que leva à vida e à vida abundante. Que assim seja. Amém. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Obrigado pelos mimos, obrigado pelas palavras de carinho, fazem muito bem ao coração. Deus vai nos dando presentes na vida, e nesses últimos 5 anos, o grande presente que Ele me deu são vocês. Muito obrigado.